Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel e este é o seu canal EBD em Ação, um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com os subsídios históricos, subsídios doutrinários, subsídios teológicos. É um canal feito com carinho para que possamos auxiliar os nossos professores e as nossas professoras, bem como também os nossos alunos que interessem em aprofundar cada vez mais nas lições bíblicas da escola dominical. Portanto, te convido a inscrever-se neste canal, a curtir o nosso canal, dar um likezinho, fazer comentários, sugerir. Você que é inscrito, já tem comentado, já participa conosco, te agradeço pela sua participação e pela sua inscrição. Que Deus continue te abençoando cada dia mais e ajude-nos divulgando nos grupos, para os amigos, para os irmãos, sobre a importância deste canal, que tem como objetivo acrescer mais subsídios no plano de aula dos nossos professores e das nossas professoras. Este canal tem as demais lições dos trimestres passados disponíveis em playlists, que são pastas com os vídeos e comentários das lições tanto de jovens quanto as lições de adultos. Você pode acessar essas pastas e, se quiser, assistir os vídeos, recomendar e também divulgar. Ajude-nos com este objetivo. A lição de hoje, a lição de número 7, datada de 18 de novembro, está escrito: perdoamos porque fomos perdoados. O nosso texto áureo, vejamos o que diz o texto áureo. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A verdade prática: assim como Deus nos perdoou graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. A lição de hoje, ela fala sobre a importância do perdão, a forma de perdoar, os benefícios que o perdão traz para o cristão. E de repente nós vemos Pedro perguntando a Cristo quantas vezes devemos perdoar. E ele então sugere até 7. E Jesus diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então nós vemos aqui a questão do perdão. Cristo, ele conta, conforme a leitura bíblica em classe está colocada, ele conta a história, ele conta uma parábola do credor, de um rei que tinha os seus conservos que trabalhavam para ele. Então, através dos seus funcionários, ele fez o levantamento de quem devia para ele e mandou buscar as pessoas que deviam. E alguém que não tinha dívida e devia muito, não tinha o dinheiro para pagar, foi sugerido que fosse vendido ele, a sua família e todas suas terras, tudo que ele possuísse, para que pudesse saldar a dívida. Mas o devedor, de joelhos, implorava insistentemente que ele perdoasse a dívida, ou desse um tempo até que ele conseguisse o dinheiro e pagaria. Então o rei perdoou este homem. E este homem tinha alguns também que deviam a ele. E ele encontrou alguns devedores e o trato foi diferente. Pegou pela garganta e sufocava ele insistentemente que pagasse a dívida que devia. Quando o rei soube dessa atitude do seu devedor, ele chamou ele de infiel, e o tratamento foi diferente, não mais com compaixão nem com misericórdia, mas disse aos seus súditos que o encerrasse na prisão. Então Cristo propôs esta parábola. As parábolas, como do início já falamos nos trimestres, elas sempre são ilustrações, são luz que jogamos no sermão ou na mente para o entendimento adequado. Precisamos entender de fato o que está por trás de uma parábola ou nas entrelinhas de uma parábola, o significado, o que realmente Cristo quer dizer. Então o assunto principal de uma parábola é que é interessante para a nossa compreensão. A vida nesse reino, Cristo está fazendo comparação entre o reino de um súdito com seus servos com o reino de Deus. É este exemplo. Então, no reino de Deus, quando nós
vamos olhar os pormenores, é totalmente diferente das ações do reino, dos governos, de tudo que existe de autoridades terrenas. O reino de Deus, as coisas são totalmente o oposto. Por exemplo, no reino de Deus, as pessoas menos insignificantes, elas têm mais valores. Os humilhados, serão exaltados. As pessoas que são menores, que não são nada, elas são tidas como as que são. Então nós vemos as atitudes do reino de Deus, que elas são totalmente diferentes no âmbito que é o entendimento humano. O Cristo falando sobre o reino, ele pega uma criança e diz que quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. E as crianças, elas perdoam fácil, elas esquecem fáceis, elas são dóceis, são inocentes. Então, trazendo estes exemplos para dentro do reino, que nós podemos verificar a diferença que é o reino de Deus com as atitudes humanas, com os governos humanos, com os reinos dos homens. Então, no reino de Deus, as coisas e as demandas são totalmente diferenciadas. Quando no segundo tópico fala perdão ilimitado, Pedro, ele parece-me que as pessoas de Israel baseavam as pessoas parecem que baseavam em Amós, capítulo 2, versículo 3, quando Deus fala que por 3 transgressão de Israel não retirarei o castigo. E a partir daí alguns estudiosos dizem que o máximo que eles poderiam perdoar seriam 3, eles estavam relevados a uma palavra de Oséias e uma palavra de Amós. E parece-me que Pedro, querendo ser generoso, ele multiplica isso. Eles até 7 vezes devemos perdoar quando ele ouve Cristo falando de perdão. Até 7 vezes, como se ele estivesse usando da sua generosidade e estendendo o perdão a um cálculo maior. E Cristo, então, surpreende Pedro, quando ele diz não até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7, usando uma hipérbole, dizer não que o perdão seja de uma forma matemática, né? Não significa que nós devemos perdoar só 70 vezes 7, 490 vezes e passou disso aí, não há mais o perdão. Não é nesta perspectiva que Cristo está dizendo. Mas ele está falando simplesmente de uma constância, de um perdão constante, de uma atitude constante, de sempre estar disposto a usar a sua ferramenta do perdão para perdoar as pessoas. É isso que ele está dizendo em outros termos, não falando matematicamente no sentido literal. No reino de Deus, o ofendido ele não tem razão. Mas fulano que me ofendeu, ele tem que me perdão, ele tem que me pedir perdão porque eu estou certo, eu estava na minha razão. As razões, quando trata do âmbito do reino de Deus, elas são deixadas de lado. As pessoas têm que olhar para Cristo, Ele quem faz as coisas acontecerem, é Ele que modifica os corações. Não há razão. Há pessoas, tanto o ofendido como o ofensor, devem se perdoar sem levar em conta a sua própria razão. Ainda aqui nesse segundo tópico, do primeiro tópico do perdão ilimitado, quando fala que Deus ele nos perdoa e Ele esquece. Ele não fica lançando em rosto. A atitude de Deus é totalmente diferente da nossa atitude. Às vezes perdoamos, mas ficamos lembrando. Até mesmo a igreja, de uma forma geral, quando perdoa os pecados de alguém, seja que pecado for, sempre estaremos lembrando dessa atitude da pessoa que causou o mal, que fez alguma coisa que se tornou assombroso no meio da igreja. De uma forma ou de outra, estaremos sempre lembrando na nossa mente. Agora, quando mostra o perdão de Cristo, a Bíblia diz que Cristo se esquece. O perdão de Deus, ele não cobra, ele não lança em rosto, ele não pede conta, está perdoado e esquecido. E somos conclamados, pelo menos, a tentar imitar essa atitude divina do perdão de Deus. No terceiro subtópico, uma dívida impagável. Cristo ele relata ali que o homem devia para o seu rei 10.000 talentos. Aí as pessoas vão calcular, né, os talentos romanos, os talentos judeus. E existem até muitos grupos e muitos comentários que ficam limitados somente a esse detalhe da quantidade, do valor, do peso, e esquece o pormenor. Nós não devemos ficar simplesmente agarrado a esses pequenos detalhes. Ali são comparações, é uma parábola. Mas alguns falam que 10.000 denários, conforme a contagem romana, equivaleria a 3 milhões de dólares. Alguns comentaristas eles falam isso aí. Se fosse na contagem do talento judeu, 10.000 talentos seria o equivalente a 10 milhões de dólares.
E outros ainda falam em uma quantidade de ouro, esses 10 mil talentos, se fosse ouro, equivaleria a 150 milhões de dólares. O certo é que o que Cristo quer dizer é que a dívida ela era impagável, é isso que ele está querendo dizer, que o indivíduo não tinha condições de pagar a sua dívida, que ele deveria ser vendido como escravo para saldar a dívida, ele e as suas famílias, seus familiares e todos. Então essa é a questão, é a dívida que é impagável. Isso aqui é o ponto-chave. Nós tínhamos uma dívida para com Deus que não conseguiríamos pagar, nem mesmo se a nossa própria morte viesse sobre nós, oferecemos a nossa vida para pagar, não nos salvaríamos, morreríamos e não nos salvaríamos pelos nossos próprios pecados e atitudes e morrêssemos por eles. O terceiro subtópico do primeiro tópico, a recusa em perdoar. Quando o Senhor perdoou os 10 mil dólares que o servo devia, ele encontrou alguém que o devia, sem dinheiros. Alguns falam que é 12 dólares, outros falam que é trabalho de um dia, 20 dólares, e assim multiplicam as especulações em torno de quanto seria. Mas o certo também é que nós não devemos ficar limitados a essas picuinhas pequenas de quanto é a certeza ou não certeza, mas o fato que a dívida que o próximo devedor devia para o moço que devia ao rei era insignificante em relação ao que ele devia. Era bem menor e era insignificante. Então é esses termos aqui que estão pausado a questão. Esses termos aqui da dívida pequena que ele devia em relação ao que o moço maior devia para o rei, que é a questão. E por que ele não perdoa? Por que ele se recusa? Primeiro porque ele não entendia o real significado de um perdão, ou não quis entender, não soube ter o valor. Muitas pessoas assim também não conseguem entender o valor de um perdão, o valor espiritual, o valor sentimental, o valor fraternal. Muitas pessoas precisam ainda ouvir mais passagens da Bíblia sobre perdão, muitas pessoas ainda precisam ouvir explicações sobre o que é perdoar, qual o sentido de perdoar, por que perdoar, no que consiste o perdão, para poder ter esse sentimento. Nós só podemos ter esses sentimentos quando Cristo nos perdoa e entendemos isso, porque muitas pessoas não entendem. Então precisamos entender, por isso da razão das lições bíblicas vir falando sobre essas questões para o nosso entendimento do perdão. Então aqui começam as explicações sobre as nossas dívidas com Cristo. Nossa dívida é impagável. Nós não tínhamos condições. A Bíblia diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23, Paulo começa a falar sobre essas questões. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos os pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Então, através do pecado, chamada depravação total, a totalidade do pecado que abrange o espírito do homem, a alma do homem, o corpo do homem, o habitat do homem. Maldita é a terra por tua causa, então a consequência do pecado atingiu o próprio habitat do homem. No dia que comer, certamente morrereis. O homem começa a morrer, e hoje morremos a separação física mesmo da parte material, do espírito, da alma, do corpo, é consequência do pecado. Morremos por consequências do pecado. E a alma está atingida com ódio, com rancor, com as tristezas, com as labutas da vida, por causa que isso é consequência do pecado. O espírito do homem, às vezes, ele está inerte. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O espírito do homem não entende, não busca, porque está cego pelo pecado. Então é aqui que é a nossa dívida. Nós, por nós mesmos, não tínhamos condições de fazer nada por nós. Se Deus não vem buscar e salvar o que se havia perdido, o homem ele não é levantado novamente. Deus opera a fé salvífica e através dessa fé o homem consegue novamente aproximar-se de Deus e ter vida em abundância. Agora, Cristo pagou a nossa dívida. Então nós não teríamos condições. Se cada um de nós morrêssemos pelos nossos próprios pecados, fosse para a cruz e dissesse: estou morrendo porque eu pequei, sou pecador e vou morrer. Mesmo com a nossa morte, não seríamos salvos. Não seríamos salvos, porque o nosso sangue está com a origem do pecado. E todas as nossas consequências estão pelo pecado. Então nada poderíamos fazer pela nossa própria salvação. O segundo subtópico, Deus pagou as nossas dívidas.
Paulo ele deixa isso claro quando ele escreve aos Colossenses capítulo 1, eu acho que no versículo 14 e diante, ele diz que havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, arrancou do meio de nós e cravou na cruz. Quer dizer, nós tínhamos uma nota de promissória onde estavam escritos os nossos pecados. A nossa dívida estava numa nota de promissória. Quando ele diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, que cédula? A cédula da dívida. Estavam relatados, cada um de nós tinha uma cédula com Deus, e ali nessa cédula estavam os nossos pecados, e devíamos muito, e essa dívida impagável. Mas o texto de Paulo aos Colossenses diz que ele arrancou do meio de nós, quer dizer, não são mais deles a dívida, eu tomo essa dívida, eu vou morrer por ele. E Cristo pegou essa dívida, essa cédula que era contra nós, Cristo pegou essa cédula que era contra nós e cravou na cruz, quer dizer, eu vou morrer pelas dívidas aqui. E então ele morre por nós. Pedro também, ele escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18, ele começa com gerúndio, dizendo, sabendo, querendo dizer em outras palavras, nunca se esqueçam, mas sempre saibam disso, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Pedro, ele escreve na sua primeira carta, dizendo, o gerúndio, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição receber de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado, que abundantemente ele derramou sobre vós. Então, quando ele fala sabendo, quer dizer, nunca se esqueçam disso, sempre tenha em mente disso, que não foi a prata nem o ouro, isso era insignificante, é impagável. Mas Cristo, ele pagou pela sua própria vida. Alguns falam que a salvação é de graça. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus dá a graça, dá a fé, e somos salvos por causa desta graça. Não é nós, não vem nada de nós a salvação, mas totalmente proveniente de Deus. Nossa salvação não é de graça, mas pela graça. O salmista fala que o valor da sua alma é caríssimo, muito caro o valor de uma alma. E ainda Pedro diz isso, que não foi com coisas corruptíveis. A prata e o ouro são coisas corruptíveis em relação ao pagamento da dívida, que era muito maior do que prata e ouro, que são coisas incomuns diante do preço da salvação. Ainda no segundo tópico, no terceiro ponto, nada pode nos condenar. Quer dizer, agora depois que estamos justos, não há um justo porque ninguém ainda havia tornado, não há um justo, não há quem entenda, não há quem busca Deus, mas alguns elementos nos tornaram justos, nos fizeram entender, fizeram buscar a Deus, como por exemplo a graça de Cristo. Paulo fala em Romanos 3 e 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Então a graça justifica, sendo justificado pela graça, a graça nos justifica. Paulo fala em Romanos 5 e 1, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. A nossa fé nos justifica, a fé salvífica. Cremos na justificação, na remissão, no pagamento dessa dívida, no perdão. E esta fé nos torna justo. Paulo fala em Romanos 5, versículo 8 e 9, Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores. Aí ele diz, imagine agora sendo justificados pelo seu sangue. Então o sangue do Cordeiro nos justifica. Então nós somos justos pelo sangue do Cordeiro. Então nada pode nos acusar. A consciência, então pegue a Bíblia e mostre para a sua consciência que somos justos. O diabo, repreenda o diabo, faça como Martim Lutero, quando ele estava em seus aposentos, traduzindo a Bíblia, orando, buscando, jejuando, e alguns estudiosos dizem que o diabo apareceu para Lutero e mostrou uma relação de pecado. E no final, então, Lutero escreve e diz, mas Deus me perdoou de todos os pecados, estou remido, estou lavado de todos os pecados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o que vai nos condenar? O diabo? Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica, é Deus quem quer tornar-nos justo e pronto. Se é Deus, Ele é o soberano, Ele é o maior, Ele é o poderoso, Ele pode todas as coisas, e Ele quer nos tornar justos e quer que todos os homens se salvem. Terceiro tópico, uma vez perdoados, agora perdoamos. Não endureça o coração. Aí que vem para a nossa praticidade, a nossa vida prática cristã.
Será se perdoamos os nossos irmãos? Às vezes perdoamos de palavras, como aquele povo de Israel. Esse povo me louvam de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes nós estamos perdoando nossos irmãos assim, tudo bem, está perdoado, mas eu não quero mais amizade dele. Está perdoado, mas na festa do aniversário nunca mais. Não, ele está perdoado, mas ele no canto dele e eu no meu canto. O perdão é assim. O que significa o perdão? Perdoar novamente. Se Cristo já nos perdoou a dívida maior, é isso que a parábola está querendo dizer. Que nós tínhamos uma dívida impagável. Cristo nos perdoou a dívida. E agora perdoar as nossas ofensas, perdoar os nossos irmãos, este é o fator. Devemos perdoar os nossos irmãos. Perdoar nos mínimos detalhes. As coisas pequenas, sejam de palavras, o próprio texto da Bíblia diz, se nós ofendemos a nosso irmão, vamos até ele e vamos encontrar com ele só e pedir perdão. Se a demanda é contra eu e o meu irmão, e o ofendido é diferente a ação dele no governo de Deus, no reino de Deus. Quem está ofendido vai até o ofensor e peça perdão, não há nada de desmerecimento nisso, porque no reino do mundo usa da razão, fulano que me ofendeu, então ele que venha me pedir perdão. No reino de Deus é o contrário, se ofendemos alguém e o indivíduo está ofendido, ele que vem a nós, ou nós vamos a ele. Então é totalmente diferente a ação, porque o cristianismo ele é diferente das ações humanas. Ele anda pelas consequências da Bíblia. O cristianismo ele vê de forma diferente a comunhão, a koinonia, tudo que Deus prepara para o ser humano é pautado na palavra de Deus. Se o texto diz que o homem agiu de misericórdia, mísere, palavra grega, mísere de miserável, córdia, cardia, de coração de vida. Então é aquilo que Deus fez para nos perdoar, deu a sua própria vida. Deu a vida para os pobres e miseráveis que somos nós. Somos miseráveis, mísere de miseráveis, córdia de cardia, vida. Então Deus deu o coração, deu a vida pelos miseráveis que somos nós. E agora não vamos usar de misericórdia para com aqueles que nos ofenderam ou pelos quais nós ofendemos. Então nós devemos usar dessa misericórdia, se colocar no lugar do outro. Cristo ele tinha essa característica quando chegou diante da casa de Lázaro, que viu a Maria e Marta chorando, diz que ele foi movido de íntima compaixão e chorou com elas, quer dizer, tomar a dor do outro. Isso é misericórdia, isso é compaixão, se colocar no lugar do outro. Em Marcos capítulo 1 fala que o leproso vinha de joelhos suplicando, se queres, pode tornar-me limpo. E de novo, Cristo, movido de íntima compaixão, se colocou no lugar do outro, sentiu a dor que o leproso estava sentindo e concedeu o perdão. Isso é misericórdia. Será se estamos colocando no lugar do outro? Será se precisamos de lições para mostrar que precisamos exercer a misericórdia divina em nossa vida? Então vamos assim fazer para o nosso cristianismo ser autêntico. Terceiro ponto, devemos dar o presente conforme nós recebemos. Que presente? O perdão. Nós recebemos um presente. Terceiro ponto do terceiro tópico. Devemos dar o presente que recebemos. Mas que presente? Nós recebemos o presente de Deus, o perdão das nossas dívidas, o perdão do nosso pecado. Estamos fazendo assim para com o próximo? Esta é a moral da história da parábola. Exercer o perdão, presentear as pessoas, ser bondoso. A benignidade é a característica de Deus de fazer somente aquilo que é bom. Isso é benignidade. A malignidade é a característica do diabo de fazer somente o que é mal. Então vamos procurar fazer o que é bom para os nossos amigos, nossos irmãos, a igreja de si. Nós precisamos dessas características. O perdão, ele até hoje em dia na psicologia tem o seu valor intrínseco. As pessoas que não perdoam, eles sofrem de amargura, sofrem de insônia, sofrem de ansiedade. A psicologia diz isso, as pessoas que não perdoam, as doenças chamadas doenças psicossomáticas, doenças da alma, que são tristeza, ódio, amargura, rancor, elas podem refletir no soma, que é o corpo, quer dizer, doenças físicas. Às vezes a doença é da alma, mas ela reflete no corpo físico. Então são doenças chamadas psicossomáticas, doença da alma, que é o rancor, a falta de perdão, de perdoar, de voltar atrás, a amargura, o ódio, e isso causa às vezes dor de cabeça, insônia, falta da fome, dor no
no pescoço, dor no ombro, dor na espinha, febre, uma série de outras coisas que a medicina já diz que é proveniente do perdão. E que pessoas que conseguiram vencer esse ódio, essa mágoa, esse rancor e perdoar as demais pessoas, se tornaram pessoas melhores, felizes e com saúde, tanto a saúde física quanto a saúde mental. E agora, no caso da parábola, a saúde espiritual. Agora, chegando na conclusão, nós podemos dizer para você, meu amigo, que está neste momento inteirado deste assunto do próximo domingo, que vamos praticar o perdão. Falar é muito bom falar sobre o perdão, mas a prática do perdão, ela exerce algo fundamental na nossa vida. A prática do perdão, ela ajuda-nos a ser cristãos, seguidores de Cristo, e não somente ouvintes, mas praticantes, praticar aquilo que achamos que é certo e que entendemos pela Bíblia que é o valor, o motivo pelo qual lutamos. A prática do perdão, perdoar os nossos irmãos que estão ofendidos e, se formos ofendidos, vamos atrás do que nos ofendeu e dar-lhe o perdão, a liberalidade, liberalmente. Poderíamos falar muito mais, mas acredito que esses pequenos subsídios auxiliará o nosso professor nas suas aulas, porque não é este o plano de aula. O objetivo não é trazer para o professor um plano pronto, porque ele siga o que nós pensamos, não, senhores. Mas o professor que já tem o seu projeto, o seu plano de aula, que ele possa agregar o que eu estou dizendo nesses pequenos subsídios ao seu plano e tornar enriquecedor a sua aula. Deus em Cristo vos abençoe. Boa aula.